você está estudando para passar no Instituto Federal, é bem provável que você esteja cometendo pelo menos um desses erros sem perceber. Isso pode estar te impedindo de passar. Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar exatamente o que fazer para resolver cada um desses problemas. Muita gente estuda muito, gastando horas em livros e apostilas, mas ainda assim não passando. Sabe por quê? Não é falta de esforço, mas é pequenos erros estratégicos que fazem toda a diferença. E hoje eu vou revelar algum desses maiores erros que você precisa parar de cometer agora mesmo. E no final do vídeo eu vou te mostrar uma forma simples de evitar todos esses erros de uma vez só. O primeiro erro de todos, e o mais fatal nos estudos, é você não saber se organizar. Muitas pessoas tentam começar a estudar e tudo mais, mas chega na metade assim, chega até antes da metade e já para no meio. Muitas das vezes isso é por conta de problemas no seu planejamento. Não adianta de nada você ter metas, ter objetivos, só que você não sabe como chegar lá. Você não planejou de forma nenhuma como chegar nesse objetivo seu. Então, uma das coisas que atrapalham demais é você não saber e você não pegar a sua rotina e organizar ela de uma forma que fique bom para você, uma forma que você consiga entender e que você consiga otimizar e ver aonde você está errando, aonde você tem espaços e lacunas que você pode preencher estudando ou fazendo alguma outra coisa, que acaba que passando o dia a dia as coisas são tão rápidas que você não consegue perceber isso. E só quando você para colocar tudo isso em algum lugar e ver de fato como é a sua rotina, que você realmente vai entender. Então, o planejamento é assim, eu coloquei como primeiro porque é uma das coisas mais essenciais. E que sem ele, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum nos estudos. Que você precisa entender a sua rotina, você precisa entender os seus horários e além de tudo mais, você também precisa saber planejar os seus estudos e você precisa entender a sua rotina, entender tudo isso. Então, isso tem uma importância muito grande. E aqui no canal eu tenho assim um vídeo completo, um guia completo. Eu vou deixar aqui na descrição, onde eu ensino e explico passo a passo como eu planejo tudo, como eu planejo a minha rotina, como eu faço tudo isso. Então eu vou deixar aqui na descrição e quando acabar esse vídeo vão lá e assistam, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E além do mais, tem uma grande importância você planejar a sua rotina, planejar a sua vida. Outro erro comum que ocorre é você não saber planejar os seus estudos. Muita gente estuda sem prioridade. E esse aqui é o erro 2. Estudar sem prioridade. Não saber não saber planejar a sua forma de estudar. E esse é um erro muito comum, que é você tentar estudar tudo de uma vez e acabar não evoluindo em nada. Muitas vezes os alunos gastam horas e horas na matéria que menos cai na prova e deixam de lado a que mais pesa na nota. Você tem que focar no que realmente importa e nas suas dificuldades. Perceber e ver as matérias que mais caem na sua prova. Ainda mais nessa reta final que a gente está chegando aqui agora. Que tá começando a lançar os editais dos Institutos Federais. E as pessoas estão começando a estudar faltando 2 meses. Não tem como você passar se você não priorizar as matérias. Tem que se planejar também nessa área. E esse é um erro assim muito comum, principalmente em quem falta pouco tempo e começou a estudar em pouco tempo. Então, esse é o segundo erro que as pessoas assim mais cometem. Agora, o erro 3, que é você não revisar o que estudou. Você estuda e estuda e estuda o conteúdo para sua prova. Só que acaba que depois de um tempo, depois de um mês mais ou menos, você já não lembra mais daquilo, tudo que você tinha estudado. Então, você tem que revisar. Você pode pensar que só ler o conteúdo uma vez já é suficiente, só fazer umas questões já é suficiente. Mas a memória humana funciona diferente.
Se você não revisar, você vai esquecer em pouco tempo a maioria do que você estudou. E por isso as revisões, elas são muito essenciais, muito mesmo, para você relembrar aquilo que você já estudou. E aqui também no canal eu tenho um vídeo que eu vou deixar na descrição, onde eu falo e ensino como fazer revisões que funcionam, com o meu método que eu aprendi, que para mim funcionou. Então eu vou deixar aqui na descrição. Agora, erro 4. Não fazer provas antigas. Você pode achar que estudar sua teoria e fazer algumas questões é o suficiente. Mas o Instituto Federal e a maioria das outras provas também tem um padrão de questões que se repete bastante. E você resolver as provas antigas dessa banca do Instituto Federal te ajuda muito a você entender o estilo, a você entender como eles cobram aquele conteúdo específico, a você entender mesmo aquela prova, o tempo de prova e também onde você costuma errar fazendo a prova. Fazer provas antigas é você simular como se você tivesse no dia da sua prova. E no dia da sua prova não tem espaço para você ficar errando toda hora, para você ficar fazendo coisas erradas. Então, por isso que é bom você treinar provas antigas. E esse é um erro muito comum que as pessoas cometem. E você tem que fazer essas provas antigas para você entender. O que eu aconselho é você fazer provas antigas depois de ter estudado mais ou menos 50%, 70% do seu edital. Então, as provas antigas, elas têm um peso assim muito grande. Reserva um dia da sua semana para você fazer uma prova antiga e para você simular como se você tivesse no dia da sua prova, lá na sala, fazendo a sua prova definitiva. Então, esse é um outro erro que, assim, muitas pessoas cometem, e que se você fazer prova antiga, isso vai acelerar muito na hora de você resolver as questões, de você entender os seus erros, e também é uma forma de você revisar aquilo que você já estudou. Isso acelera muito. E o quarto erro é você estudar sem tempo definido, procrastinar. Como eu disse lá no começo, o planejamento, uma rotina definida, tem uma importância muito grande na sua preparação. E isso está tudo interligado, porque se você acabar estudando de qualquer jeito ou deixando para depois, vai acabar te atrapalhando muito. E é aí que a procrastinação vem, é o maior inimigo do estudante. Que você começa a estudar e você olha para os livros, olha para o celular, olha para o livro, olha para o celular, pensar, eu vou fazer isso, eu vou deixar para estudar depois. E acaba procrastinando, e passa 30, passa 1 hora, passa 2, e você nem percebe. O tempo que era pra você estar estudando, você estava fazendo outra coisa. Mas se você estabelecer metas e recompensar a si próprio por ter concluído essas metas, ter estudado, hoje minha meta é estudar 4 horas. Depois que eu terminar de estudar essas 4 horas, eu vou me recompensar com alguma coisa. Eu vou ficar 1 hora jogando, eu vou fazer alguma coisa assim. Isso vai ter uma importância muito grande e vai te ajudar muito na questão da procrastinação. E seu rendimento ele vai aumentar muito mais do que antes, você não conseguir estudar nem 1 hora. Então isso faz uma diferença muito, mas muito grande, e que você tem que atentar a isso. Se você consegue só estudar 2 horas por dia, mas consegue estudar 2 horas por dia focado, isso é muito melhor do que estudar 5 horas distraído e procrastinando. E lembre-se que vai ter dias que você não vai conseguir estudar, render totalmente. Vai ter outros fatores que influenciam tudo isso. E sempre tenha cuidado. E isso está muito interligado para o próximo erro, que é o erro 6. Não cuidar da mente e do corpo. Eu sei que isso já é algo assim muito... Provavelmente você já ouviu falar muito disso, é algo que é muito falado. Mas que tem uma importância muito grande. Se você não cuidar do seu corpo, não fazer junto com os seus estudos, ter uma rotina de treino, de exercício físico, você não cuidar da sua mente, não cuidar do seu físico,
e você não cuidar do seu sono, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir ir bem nas provas. Isso aqui é a base de tudo. O seu corpo, a sua mente, o seu físico, eles influenciam diretamente nas coisas que você vai fazer. Então, sono ruim, cansaço, ansiedade, eles vão atrapalhar muito a sua memória e o seu raciocínio. Até quem estuda muito pode não passar se estiver cansado ou estressado. Então, tenta se ater a isso, ter muito cuidado com isso. E fazer exercícios físicos, fazer pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Alguma coisa que você gosta de fazer. Para você sair um pouco da sua rotina também. Dormir bem, dormir pelo menos umas 7, 8 horas por dia. Sei que isso na rotina é algo que é difícil de fazer, mas que isso tem importância muito grande no aprendizado. E cuidar de si próprio, cuidar da sua aparência, cuidar, porque isso também ajuda. Isso tem importância também do seu cabelo, se cuidar próprio, isso tem uma importância também muito grande e reflete também. Também cuide do seu espiritual. Uma das coisas que mais me ajudaram na minha preparação para o Instituto Federal foi eu ter Deus, eu crer em Cristo e ter dado preferência, acima de tudo, além dos estudos, a Ele, ter colocado Ele em primeiro lugar. E foi Ele que me ajudou e que me sustentou a ter passado no Instituto Federal, a ter nessa rotina louca, nesse cansaço, nos últimos meses que faltava, que eu já tava sem aguentar mais estudar, pegar no livro. Foi Ele. E pra glória dele, eu passei no Instituto Federal. Eu realizei o meu sonho, tudo pra glória dele. Então isso tem uma importância grande também. Você confiar em Deus e acreditar em Deus e seguir os mandamentos dele. E agora, como prometido no final, eu vou te mostrar uma forma simples de evitar todos esses erros que eu falei aqui no vídeo, de uma vez só. Para quem não sabe, eu criei Plano do Aprovado no Instituto Federal, onde eu pego na sua mão e vou te ajudar a você ser aprovado no Instituto Federal, onde eu vou te dar dicas de estudos, estratégias, vou organizar os seus horários, eu vou te dar estratégias para você estar usando na sua rotina, eu vou planejar os seus estudos, ajudar com matérias e conteúdos que você não está entendendo e tudo mais. E onde eu ofereço duas formas de você estar fazendo, que primeiro são as aulas avulsas de 1 hora por apenas R$30 e o plano mensal, que vale muito a pena, que eu, além disso que eu já falei tudo, eu ofereço mais outros bônus, que são os 3 simulados para o Instituto Federal e a planilha que eu usei para ser aprovado no Instituto Federal, para você estar organizando os seus estudos, e que de verdade, assim, é uma planilha muito, mas muito boa. Acho que é uma das melhores planilhas que eu já usei. Já achei planilha aí de vendendo por uns R$80. Eu cheguei a comprar ela para ver, e de verdade, para mim, não se equiparou a essa planilha. Então, eu ofereço tudo isso no plano mensal por apenas R$100. Então, essa é uma forma simples e onde você vai estar sendo monitorado, tendo aula e sendo ajudado por quem já passou por tudo isso e já tem uma noção e já sabe como funciona o Instituto Federal. Então, eu vou estar deixando aqui na descrição o link do formulário de inscrição e eu estou oferecendo 30 minutos de aula grátis para a gente estar conversando, eu estar fazendo um diagnóstico sobre os seus estudos, entendendo como você está estudando, sua rotina e tudo mais, e para a gente se conhecer um pouco. Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!